Lusitânia, berço de Portugal. Durante a ocupação da Península Ibérica, em 218 a.C., os romanos depararam com grande resistência por parte dos lusitanos. Viriato era o seu chefe, um pastor guerreiro considerado o terror de Roma, terror Romanorum. Viriato é o símbolo da independência lusitana. Foi um dos maiores chefes militares da antiguidade. Mais tarde deu-se a invasão da Península Ibérica pelos mouros, onde se mantiveram vários séculos. Primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques foi o grande mentor do processo da independência nacional. Em 1128 passou a governar a terra portucalense. Combateu os mouros em defesa da cristandade, do que resultou a dilatação do seu território com a conquista de cidades como Lisboa e Santarém. O primeiro rei de Portugal, um tenaz guerreiro e um hábil político, governou durante 57 anos. As deslocações que a rainha Dona Isabel fazia com seu marido, o rei Dom Dinis, pela sua bondade e nomeadamente atos de caridade e afeto para com os pobres e desvalidos, ganhou a simpatia do seu povo. Daí surgiu a lenda do Milagre das Rosas, que nos narra um episódio em que o rei, questionando a rainha sobre o que levava no manto, esta ter-lhe-á respondido: "São rosas, meu senhor." E ao abrir o manto, o pão que levava para os pobres transformou-se em rosas. Em 1384, o rei de Castela invadiu Portugal. Dom João I, apoiado pelo condestável do reino, Dom Nuno Alves de Pereira, combatem os castelhanos, que são derrotados em Atoleiros. A batalha decisiva deu-se em Aljubarrota, no dia 14 de agosto de 1385. A independência de Portugal consolidava-se mais uma vez nos campos de Aljubarrota. No reinado de Dom João I, em 9 de maio de 1386, Portugal e Inglaterra assinaram o Tratado de Windsor. Está ainda em vigor e é a mais velha aliança do mundo entre dois países. Para dar força a esta aliança, combinou-se o casamento do rei Dom João I com a neta de Eduardo III, rei de Inglaterra e filha do Duque de Lencastre, Dona Filipa de Lencastre. Infante Dom Henrique, o Navegador, considerado o pioneiro dos descobrimentos marítimos. Personalidade complexa, reuniu à sua volta, em Sagres, homens de ciência da época, astrólogos, cartógrafos, cosmógrafos. A sua curiosidade geográfica, espírito de guerra e de cruzada aos infiéis e também uma visão e preocupação comerciais contribuíram para o arranque da expansão e posterior êxito dos descobrimentos. A obra do infante Dom Henrique é continuada por Dom João II, o príncipe perfeito, um dos maiores reis da nossa história. A sua visão atlântica deu um notável impulso à expansão marítima e aos descobrimentos, fazendo de Portugal um país universalista pelo contacto com novos mundos e novas gentes. Preparou a frota para a viagem marítima à Índia, que não chegou a ver concretizada porque a morte, entretanto, o surpreendeu. De 1487, Dom João II mandou uma pequena armada com 3 caravelas, comandada por Bartolomeu Dias, para continuar a exploração da costa africana. Em 3 de fevereiro de 1488, dobrou o Cabo das Tormentas, ou da Esperança, como foi chamado por Dom João II, pela esperança que tinha de ter aberto o caminho marítimo para a Índia. O mito do Adamastor representa o triunfo dos portugueses sobre as forças brutas da natureza, bem como a recompensa que assim ganharam de serem os reis dos oceanos. Dom Manuel I,
Teve o cognome de O Venturoso, devido ao esplendor do seu poderio e riqueza e à vastidão dos seus domínios. Portugal era a primeira potência naval e comercial da Europa. 14º rei de Portugal, foi aclamado como o monarca mais rico da cristandade. Até ao fim do seu reinado, os portugueses obtiveram vitórias em todas as partes. Dom Manuel I colheu os frutos dos planos estabelecidos por Dom João II, levando ao termo o sonho do seu antecessor, descobrir o caminho marítimo para a Índia. Vasco da Gama, 8 de julho de 1497. Vasco da Gama partiu de Lisboa para a mais prolongada e audaciosa viagem de navegação, 15.000 milhas. Veio demonstrar a viabilidade da navegação para o Oriente, descobrindo o caminho marítimo para a Índia. Em 20 de maio de 1498, chegaram a Calcut, capital da Índia. Vasco da Gama foi recebido pelo imperador, ou Samurim, a quem entregou duas cartas do rei Dom Manuel I, uma escrita em árabe e a outra em português. Brasil. Em 8 de março de 1500 partiu do Tejo uma poderosa armada, comandada pelo Cavaleiro da Ordem de Cristo, Pedro Álvares Cabral. Em 22 de abril de 1500 avistou a costa brasileira. Chamou-lhe Terra de Vera Cruz. Havia muitas árvores de madeira cor de brasa vermelha, a que chamavam Pau-Brasil. Assim, mais tarde, Vera Cruz foi substituído por Brasil. Dom Sebastião. Em 1568, com 14 anos de idade, Dom Sebastião assumiu o governo do reino. Teve o cognome de O Desejado, por ser muito pretendido antes de nascer. Em 4 de agosto de 1578 travou-se a Batalha de Alcácer Quibir entre portugueses e mouros. As nossas tropas foram esmagadas pelos mouros, que dispunham de 70.000 homens bem treinados. Portugal perdeu a fina flor da sua mocidade e o próprio rei. Viveu nesta época o grande poeta Luís Vaz de Camões. Camões foi o maior poeta português de todos os tempos. Foi na Índia e em Macau que, numa mão sempre a espada e na outra a pena, escreveu a maior parte do seu imortal poema, Os Lusíadas, uma obra de valor universal. Luís de Camões morreu pobre em 10 de junho de 1580, adivinhando que Portugal iria perder a sua independência, passando para a coroa espanhola. Antes de morrer, exclamou: "Pátria, ao menos juntos morremos." Em 1580, Portugal perde a independência. Foi governado durante 60 anos por 3 reis castelhanos: Filipe I, Filipe II e Filipe III.